Você conhece alguém que vive reclamando por aí, que produz conteúdo e não aumenta o número de seguidores, não aumenta o número de clientes? Então fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar não só como resolver esse problema, mas também como você pode vender serviço para essas pessoas. Depois da vinheta. Fala família do YouTube, eu sou Rafael Vieira e mesmo já trabalhando com produção de conteúdo há praticamente 5 anos, muitas vezes estando atrás das câmeras, mas também vindo para frente das câmeras e produzindo meu próprio conteúdo, eu preciso te confessar uma coisa que eu não falo muito sobre isso, mas eu tenho muita dificuldade em produzir conteúdo de topo de funil às vezes. Porque é muito complexo para quem tem uma expertise, para quem tem um conhecimento, falar com um público de forma um pouco mais ampla e mais aberta, que é o que a gente faz no topo de funil. A grande questão é que, mesmo eu tendo essa dificuldade, eu desenvolvi algumas estratégias para produzir conteúdo para esse tipo de comunicação, para uma comunicação de topo de funil, e eu vou mostrar para você nesse vídeo como que a gente chega lá. Mas antes de mais nada, eu não quero que você tenha nenhum tipo de dúvida quando a gente começar a falar do conteúdo, então eu preciso pincelar aqui o que é um conteúdo topo de funil. E para você entender isso, primeiro você precisa entender o que é um funil de conteúdo. A gente chama de funil de conteúdo uma comunicação estruturada que passa por diversas etapas de acordo com a consciência da pessoa que está do outro lado, do receptor desta comunicação. Então, se essa pessoa não te conhece e você está fazendo um conteúdo para atraí-la, ela está no topo do seu funil de conteúdo. Lá no fundo do funil, no final do funil, a gente faz um conteúdo para vender para essa pessoa. E a gente chama de um funil de conteúdo porque ao longo desta jornada, as pessoas vão simplesmente saindo do teu conteúdo. Então ele forma meio que um funil, se você considerar o volume de pessoas em cada momento do funil. Nós temos topo, meio e fundo de funil, e você também vai ver várias outras definições, dividindo esse funil em 4 partes, 5 partes, ou até mesmo gente que nem diga que exista um funil de conteúdo. Eu quero simplificar para você aqui, a gente vai tratar com 3 partes do funil, topo, meio e fundo de funil, e no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre o topo do funil de conteúdo. E o topo de funil é uma fase muito crítica da comunicação, porque o objetivo desse conteúdo de topo de funil é principalmente atrair as pessoas para perto de você. Você não está ali para vender para essas pessoas, você não está ali para dar aquela famosa carteirada e mostrar que você sabe sobre um monte de coisa. Não, você simplesmente está ali para atrair essa pessoa para perto de você e ela despertar um pouquinho mais de interesse sobre o que você tem a falar. E por que eu digo que essa é uma fase de produção de conteúdo muito complexa para o expert, para quem tem a expertise, para quem tem o conhecimento? Porque normalmente o expert gosta de falar sobre aquilo que ele domina, ele gosta de ter uma comunicação mais assertiva para o meio e fundo de funil. Então ele vai falar de coisas técnicas, ele vai falar do método dele, ele vai falar de estratégias para resolver os problemas que ele resolve, mas todo esse tipo de comunicação funciona muito bem para quem já foi atraído para perto dele, para quem já se conectou com ele. Não é uma comunicação muito eficiente para você atrair as pessoas. Então por isso que geralmente experts têm dificuldade de produzir conteúdo para topo de funil. E é por isso que, dominando essa habilidade, dominando as técnicas que eu vou falar com você aqui nesse vídeo, você vai poder não só ajudar essas pessoas, como vender o seu serviço para elas e ajudá-las a planejar a produção de conteúdo como um verdadeiro estrategista. E o importante aqui é entender que toda a estratégia de produção de conteúdo ela é feita para posicionar o expert. O seu objetivo enquanto estrategista é fazer com que o seu cliente seja visto como uma autoridade. E se você precisa fazer o seu cliente ser visto como uma autoridade, é meio que óbvio que o seu cliente vai ter que aparecer neste conteúdo. Não existe uma estratégia de produção de conteúdo eficiente, seguindo a metodologia que eu falo aqui sempre nos vídeos, que faça com que o expert seja visto como autoridade, sem que ele efetivamente apareça nos conteúdos e principalmente em se tratando de uma estratégia de produção de conteúdo baseada em vídeo, que é o que eu prego e o que eu trago aqui para o YouTube, não existe o seu expert não gravar os vídeos. Então, se ele é o tipo de pessoa que não quer aparecer nos conteúdos, não quer aparecer nos vídeos, você vai ter que encontrar uma outra estratégia. O seu expert precisa dar a cara dele para o conteúdo.
E nesse caso, de forma literal mesmo, aparecer nos conteúdos, ok? E para você saber fazer um bom conteúdo de topo de funil, você precisa ter 3 coisas previamente. Precisa ter conhecimento prévio de 3 pontos fundamentais na hora de produzir esse conteúdo. Então, o primeiro desses 3 elementos fundamentais que você precisa criar para produzir os seus conteúdos é a persona. Agora, é importante você entender que nesse momento do teu planejamento de conteúdo, a persona é diferente do avatar. Eu não quero que você trace dados muito específicos dessa persona. Eu não quero que você trace dados demográficos e que você levante muita informação sobre essa persona. O importante aqui é você entender uma única coisa sobre ela, que é o seguinte: quem é a pessoa que tem um problema que o seu produto, ou no caso, o produto do seu expert, resolve? Se você conseguir construir essa resposta, você já está muito na frente na hora de produzir o seu conteúdo. Agora, essa pergunta, ela é uma pegadinha, ela é uma armadilha. Por quê? Em muitos casos, você vai chegar para o seu expert e falar assim: ok, quem é a pessoa que tem o problema que o seu produto resolve? E aí você vai ouvir a seguinte resposta: ah, eu vendo para quem quiser comprar. E eu considero isso um grande problema, porque nesse momento não interessa muito quem quer comprar. O seu expert precisa ter clareza de quem é a pessoa cuja solução que ele está oferecendo resolve melhor a dor. Então, ok, a solução dele resolve o problema de um monte de gente, mas quem é aquela pessoa que tem a dor solucionada com mais eficiência, com mais velocidade e principalmente a dor mais latente resolvida da forma mais simples pelo seu expert? Então, é difícil às vezes o expert entender isso, mas você, como um estrategista de conteúdo, precisa entender quem é a pessoa que tem o problema que o seu produto resolve. O segundo desses 3 pontos é justamente o expert. Você vai precisar entender a forma desse expert se comunicar, qual é a identidade desse expert, o que ele gosta de falar, como ele gosta de falar, quais são os termos que ele é acostumado a utilizar. Então, descubra e entenda exatamente a identidade do seu expert antes de você começar a planejar os conteúdos. E o terceiro dos pilares fundamentais é justamente o produto a ser vendido. Não existe estratégia de conteúdo a ser pensada que não parta necessariamente do produto a ser vendido. Por quê? Porque toda a estratégia de conteúdo vai levar a persona, vai levar a pessoa, vai levar a audiência a desaguar numa compra de um conteúdo, de um produto, de um serviço em algum momento. Então toda a comunicação tem que partir do produto. Ok, Rafael, defini os 3 pontos: persona, expert e produto. O que eu faço agora para produzir conteúdo de topo de funil? Vamos lá, que eu vou te mostrar 4 tipos de conteúdo que você pode produzir. O primeiro tipo de conteúdo que você pode produzir para o topo de funil é um conteúdo de posicionamento de valores. Entenda o seguinte: o seu expert tem valores muito fortes na comunicação dele e ele pode posicionar esses valores na hora de produzir um conteúdo. Por que a gente faz esse posicionamento de valores? Porque valores em comum é uma ótima forma de atrair as pessoas. Então, se o seu expert produz conteúdo posicionando os valores dele em cima de algumas questões específicas do mercado, as pessoas que se conectarem com aqueles valores vão ser atraídas para perto dele. E eu vou te dar uma pergunta que você pode fazer para o seu expert que vai te ajudar a criar este tipo de conteúdo. E a pergunta é o seguinte: chega para o seu expert e fala bem assim: o que você acredita ser fundamental para atingir o resultado ou para resolver os problemas que você está buscando e que o restante do mercado ignora ou pensa de uma forma totalmente diferente? Se você encontrar essa resposta, você tem uma ótima fonte de conteúdo, que é justamente falar dos valores desse seu expert. O segundo tipo de conteúdo que eu vou falar aqui para você é bem polêmico. Sim, é sério, eu tô falando de polêmicas aqui. É um tipo de conteúdo que você pode produzir para atrair as pessoas. Polêmicas sempre vão atrair audiência. Agora, tem que saber trabalhar muito bem com elas e eu vou te explicar daqui a pouquinho como que você faz para não atrair o público errado. A pergunta-chave aqui é entender o que o seu expert defende e que todo o mercado dele abomina. Tem uma coisa ou outra, normalmente são pequenos pontos que o seu expert defende com unhas e dentes e que todo o mercado dele abomina, critica. Você vai trazer essas coisas à tona e falar delas como posicionamento pulso firme. Isso vai levantar algumas polêmicas e vai atrair pessoas que concordam e que discordam de você nesse momento. Também é um conteúdo de topo de funil, porque o objetivo desse conteúdo é atrair as pessoas.
Agora, se você quer descobrir como que você lida com essas polêmicas que você vai gerar e vai trazer hater, fica comigo que no final do vídeo eu vou te dar uma estratégia para você lidar com essa galera, ok? Vamos para o terceiro tipo de conteúdo, e o terceiro tipo de conteúdo é justamente um conteúdo de notícias. Acontece que alguns mercados são mais aquecidos do que outros em relação a notícias, e aí o público, a audiência está acostumada a buscar informação sobre isso. Se o seu expert consegue produzir conteúdos falando sobre as notícias do mercado e principalmente dando uma opinião de profissional, esse é um tipo de produção de conteúdo que você pode colocar na sua estratégia porque vai atrair novos públicos. E o quarto tipo de conteúdo que você pode produzir no topo de funil é um conteúdo de glossário, é um conteúdo para traduzir termos do mercado do seu expert que as pessoas geralmente não conhecem. Por exemplo, eu posso simplesmente fazer vídeos aqui para o meu YouTube traduzindo termos como LTV, ou como Hotmart, ou como expert. Eu posso simplesmente fazer um vídeo explicando o que é um expert. Enfim, eu posso fazer um glossário e responder várias palavras que são palavras comuns à minha profissão, comuns à profissão de estrategista de conteúdo, mas que clientes e profissionais iniciantes na área não conhecem. Então eu posso simplesmente fazer um glossário desse conteúdo e traduzir esses termos para uma audiência que não conhece. Isso vai acabar atraindo novas pessoas. Então, se você está com dificuldade de atrair novos seguidores para o seu expert, lembre-se sempre dos fundamentos. Primeiro, a gente produz um conteúdo que vai fisgar a atenção da pessoa nesse todo movimento de redes sociais e atraí-la para perto, para só depois a gente aumentar a consciência dessa pessoa ao longo do tempo, se relacionando um pouco mais com ela e, em dados momentos, fazer uma venda, fazer um conteúdo, uma oferta para essas pessoas. Esse é o fundamento. Como você vai aplicar isso depende da tua experiência, mas eu te dei aqui 4 tipos de conteúdo que você pode produzir para atrair pessoas por conteúdos de topo de funil para o seu expert. Eu posso te garantir que a grande maioria dos experts peca exatamente nesse momento. Eles produzem ótimos conteúdos de meio de funil, nutrindo e evoluindo a consciência da pessoa. Eles geralmente fazem bons conteúdos de venda, mas eles não sabem como atrair novas pessoas. E aí fica um perfil, fica uma rede social, fica um canal no YouTube com um conteúdo educacional e informacional muito bom, mas que ninguém consome porque não é atraído por esse conteúdo. Precisa ser um novo conteúdo para atrair essas pessoas. E agora você sabe como produzir 4 desses conteúdos. E eu tô te devendo te explicar como que você lida com uma polêmica. Então vamos lá, para você entender o que você pode fazer. Se liga nessa dica aqui. Um conteúdo de polêmica que você produz normalmente tem um alcance muito maior e vai trazer um público polarizado. Vai trazer muita gente que concorda com você e vai trazer pessoas que discordam de você. E isso faz um efeito que a gente chama de sujar a base. Isso vai sujar a sua audiência, porque vai ter uma audiência ali que está te seguindo, mas que ainda não está muito alinhada com você, não concorda muito com você. Então, se acontecer de você viralizar ou fazer um conteúdo polêmico e atrair uma base suja, um público que vai sujar a sua base, coloque em seguida na sua produção de conteúdo, conteúdos sequenciais, posicionando os seus valores e mostrando que o seu expert não é uma fraude, que o seu expert sabe do que está falando, ele é uma pessoa séria no mercado. Você primeiro precisa convencer essas pessoas que chegaram como haters que o seu cliente é de verdade, que o seu cliente é um expert mesmo. Então, é assim que você faz para lidar com conteúdos polêmicos que viralizam e às vezes fogem um pouco do nosso alcance e acabam sujando um pouco a base. Então agora que você descobriu como planejar um conteúdo para o topo de funil, eu quero te fazer um desafio. Pegue pessoas que você segue, experts que você conhece e dê uma olhada se o conteúdo dele realmente está atraindo pessoas novas ou simplesmente está entregando demais sem se preocupar com atração de novos seguidores. Se isso estiver acontecendo, se você perceber isso, pegue algum desses 4 conteúdos que eu falei com você, crie um modelo e leve para esse expert. Manda um direct para ele no Instagram falando assim: eu tive uma ideia de conteúdo que pode te ajudar e entregue esse conteúdo. Não guarda segredo não, entrega mesmo, porque você vai estar gerando valor para essa pessoa e, quem sabe, essa pessoa pode virar o seu cliente. Se alguma coisa que eu falei para você aqui nesse vídeo gerou algum valor para você, eu vou te pedir, obviamente, para curtir esse vídeo, para que o YouTube possa entregar ele para mais pessoas, se inscreve no canal, porque sempre vai ter vídeo novo falando sobre estratégia de conteúdo e deixe teu comentário se alguma coisa que eu falei não fez muito sentido ou você ainda ficou com alguma dúvida. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.